Hoje a gente vai tratar do tema de organização administrativa, que está previsto no artigo 37 caput, como um embasamento mínimo, porque o artigo 37 caput já traz a administração pública direta. Quem é a administração pública direta? A administração pública direta é a União, o Estado, o município e o Distrito Federal. Na leitura do próprio caput, a gente já observa isso, porque às vezes cai a literalidade da lei, artigo 37 caput da Constituição Federal, cai a literalidade da lei e às vezes por a gente não ler, a gente acha algo estranho quando se depara com a questão. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 37, dentro do título da organização do Estado, título 3, traz no seu artigo 37 caput a seguinte redação: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A continuação do artigo 37 vai trazer os princípios expressos da administração pública. A gente não quer fugir do tema organização administrativa, mas vamos continuar lendo aqui o artigo 37. Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: aqui trata dos princípios expressos da administração pública, que a gente também não quer deixar passar, que pode cair na sua prova. Quais são os princípios expressos da administração pública? É esse que está no caput do artigo 37, parte final, que a gente pode destacar como técnica mnemônica o LIMP, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aproveitando esse assunto, a gente pode destacar, se perguntar quais são os princípios, alguns princípios implícitos da administração pública. A gente pode destacar como pilares da administração pública a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Isso é só para lhe preparar de uma forma mais robusta para o enfrentamento das questões. Mas aqui a gente está na organização administrativa, extraindo do artigo 37 caput a administração pública direta, que, como a gente já disse, é a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Beleza. Vamos seguindo. E onde está a administração pública indireta, que tem essa divisão na organização administrativa? A administração pública direta, que a gente já disse que é a União, o Estado, município, Distrito Federal, nunca é ruim, com toda humildade, nunca é ruim a gente sempre repetir alguns temas para ficar gravado na nossa mente. Pronto. A administração pública direta, a União, os Estados, município, Distrito Federal. A administração pública indireta, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Aí a fundação a gente deixa sublinhado, porque ela pode aparecer. E a gente vai já explicar o porquê. Mas a administração pública indireta, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. E fundação. A fundação pode ser pública e a fundação pode ser privada. Pronto. Então a administração pública indireta, ela pode ser subdividida para ficar bem organizada. A administração pública indireta, ela pode ser subdividida em administração pública indireta de direito público e administração indireta de direito privado. Quando é que ocorre a administração pública indireta de direito público? Quando ela traz pessoas jurídicas de direito público, que é a autarquia e a fundação pública, ou autarquia fundacional, fundação autárquica. E pessoas jurídicas de direito privado. Aí, pessoas jurídicas de direito privado, mesmo pertencendo à organização administrativa, sim. Nesse caso, a sociedade de economia mista e a empresa pública. A gente destaca, desde já, como é muita informação, para não deixar passar, que a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas que compõem a administração pública. São empresas estatais conhecidas. Por que elas são empresas privadas? Porque na sociedade de economia mista existe o capital público e existe o capital privado. Só que a administração pública, como ela pertence à administração pública, na sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, Petrobras, no que se refere às suas ações, podemos citar, por exemplo, que a maioria do capital social fica com o poder público.
este tendo direito de voto para decidir e tal, por ter a maioria do capital social. Aí então você está querendo me dizer que pessoas privadas podem ter ações? Sim, pessoas privadas podem ter ações da Petrobras, nossa querida Petrobras, do Banco do Brasil, por exemplo, mas que a maioria do capital social que decide as suas direções pertencem, ficam nas mãos do poder público. É interessante. Isso na sociedade de economia mista. Já na empresa pública, o capital é eminentemente público. O capital é puramente público. Mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Você está querendo dizer o quê, então? Aí não tem capital privado. Não. O capital é todo público. Capital social. Na empresa pública, como a Caixa Econômica. Então, por que ela é pessoa jurídica de direito privado? O que é que isso vai me nortear? O que é que isso lhe vai nortear? Porque a disciplina da sociedade de economia mista, embora que a sociedade de economia mista tenha capital público e privado, mas se destaca porque na sociedade de economia mista o capital privado é menor do que o capital público. Na sociedade de economia mista, mais de 50%, nem que seja 50% mais um, é capital público para ter direito a decisões que podem refletir no interesse público. Mas e na empresa pública, que o capital é eminentemente público, o que é que diferencia? O que é que diferencia? Por que é que é pessoa jurídica de direito privado? Porque ela é regida pela CLT. Então, mesmo pertencente à administração pública, ela é regida pelo direito privado? Sim, ela é regida sim pelo direito privado em algumas particularidades, como no caso a regulamentação de seus empregados públicos. Né? Os seus empregados públicos, mesmo aprovados em concurso público, eles são registrados, são regulamentados pela Consolidação das Leis do Trabalho, a conhecida CLT. É muito interessante isso. Por quê? Porque já na autarquia, mesmo fazendo parte da administração pública indireta, como o INSS, ele é regido por um estatuto. No caso, o INSS é uma autarquia federal. Já é diferente, existe concurso público, já é diferente da administração pública indireta e de direito privado. No caso, a fundação e a sociedade. Não, no caso, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Porque ela é regulamentada, ela é regida pela CLT. É muito interessante essa diferenciação, porque isso vai lhe trazer uma claridade no que se refere a esse tema. Vamos aqui destacar um tema importantíssimo no que se refere à organização administrativa, quando se observa a distribuição de seus órgãos. Na administração pública direta, que é a União, os estados, o município, o Distrito Federal, quando ocorre a distribuição dos seus órgãos, o que é que se verifica? A distribuição interna dos seus órgãos ocorre o fenômeno da desconcentração administrativa. A gente fala com fortaleza, mas também buscando destacar com ênfase. Por quê? Porque tem a descentralização administrativa, que não pode se confundir jamais com a desconcentração administrativa. A desconcentração ocorre de forma interna, nos órgãos, suas secretarias, seja da União, seja do Estado, do município, do Distrito Federal. Tem hierarquia. No caso aí, vai acontecer a desconcentração administrativa no que se refere à distribuição interna dos seus órgãos dentro da administração pública direta. Nós estamos citando um exemplo. Já na descentralização administrativa, embora a nomenclatura tenha alguma semelhança na nomenclatura, descentralização e desconcentração administrativa, desconcentração é a distribuição interna dos seus órgãos, dentro da administração pública direta, por exemplo. Na descentralização administrativa, já vai ter uma especialidade no que se refere aos serviços prestados. Aí, nesse caso, nessa especialidade de serviço prestado, ocorre o fenômeno da descentralização administrativa, que é justamente a administração pública e indireta, que é a autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. E a fundação, como a gente já disse, tem a possibilidade de ter a fundação privada e a fundação pública. A fundação privada
Tem uns casos que é aquela fundação lá do direito civil, da fundação sem fins lucrativos, que não é o caso aqui do tema da organização administrativa, mas tem a possibilidade de ter a fundação pública, a autarquia fundacional, como a gente mesmo destacou, e a gente vai ler um inciso que, que deixa mais clara a sua criação, para finalizar essa aula, que é muito importante. Ó, no inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, ela destaca como é que ocorre a criação da administração pública indireta. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. E autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. É bom a gente ler para ficar gravado, porque às vezes fica a literalidade mesmo. Pronto, a lei, no caso da empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, como a literalidade diz aqui, terá uma lei autorizativa. E no caso de uma fundação autárquica ou autarquia fundacional, a gente ousa dizer, consultando a melhor doutrina, consultando a doutrina dominante, que tem uma lei específica para criar. Já na empresa pública, sociedade de economia mista, não. A lei vai ser uma lei autorizativa. Mas isso geralmente cai em concurso mais aprofundado. Se você se restringir à literalidade, a gente identifica que já é o suficiente. Se cair esse tema da criação da administração pública indireta, já você sabendo e lendo a literalidade do artigo 37 e 19, para enfrentar essas questões já é minimamente suficiente, mas já fica aí, porque cada vez mais as provas estão buscando temas mais complexos, né? Se caso aumentar o nível, a gente já destaca. Artigo 37 caput e a criação da administração pública indireta, inciso 19. Show de bola. A gente busca, queria ter mais tempo, mas aqui o nosso vídeo tem o intuito de um tema rápido, já porque é um concurso de nível fundamental e médio, que em regra não é tão aprofundado, mas qualquer dúvida vai ficar nossos meios de comunicação dentro do nosso canal Alvo no Edital.